E aí, sou o Alex Souza, professor da Universidade of Heimer. Vou dar aula para o segundo ano de Física. A gente vai começar com a matéria de Termologia, que vai de muitas coisas, vai desde o estudo de máquinas térmicas. Se a gente acho que não vai chegar nisso, mas dá para estudar estrelas com o conhecimento de termologia. E é algo muito interessante de saber. Você pode estudar Você mostrar como é que funciona o fluxo de calor entre as coisas, como é que as coisas vão difundir a temperatura entre elas, é muito interessante mesmo. Então, vamos lá, começar com temperatura, tá? Temperatura é muito associada a uma relação de quente ou frio na cabeça das pessoas, sendo que temperatura é algo mais absoluto do que isso, porque quente e frio são definições relativas a você. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo que está a 60 graus Celsius, algo, tipo, sei lá, água natural estaria fria para ele, porque a água natural é tipo, sei lá, 20 e poucos graus Celsius, enquanto que água ebulindo, que chega a cerca de 100 graus Celsius, estaria quente para ele. Enquanto que, tipo, enquanto que se você tiver outro corpo a 20 graus Celsius, as duas vão ser quentes, basicamente, certo? Então é uma definição muito relativa, isso pode também ser visto com pessoas com febre e tal. Pessoas com febre têm uma tendência a sentir muito frio porque a temperatura do corpo delas está elevada. Então, para elas, o ambiente tem uma temperatura menor. Então, pois é, você tem frio. Aqui a gente pode ver exemplos de dois recipientes, onde o recipiente 2 está com uma velocidade muito maior que o recipiente 1. E aí, isso caracteriza que o grau de agitação do corpo das partículas é maior, portanto a temperatura do recipiente 2 é maior que a temperatura do recipiente 1. Certo? Aí a gente tem equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é o momento em que o corpo para de ter mudanças em seu estado térmico. Cara, essa aí é uma. É tipo assim, ó. Pronto, por exemplo. Quando eu pego uma garrafa gelada e eu boto ela, tipo, um copo de água gelada. E eu boto ele em cima de uma mesa, na temperatura ambiente, ele vai esquentar. Ele vai chegar na temperatura ambiente. E ele vai parar de mudar, tipo, ele não vai ficar, ele não vai começar a esquentar até ele ficar quente. Ele vai ficar em temperatura natural. Então, é porque ele vai atingir um momento de equilíbrio térmico. Ou seja, o estado térmico dele parou de mudar. A gente também pode dizer que a gente vai ter equilíbrio térmico entre duas coisas, certo? Então, ele está em equilíbrio, a gente na verdade diz isso. Então, tipo, ele está em equilíbrio térmico em relação ao ambiente. Assim como a gente tiver essa água quente e essa água fria, a gente misturava já uma água morna, a gente vai ter que a água quente e essa porção de água fria vão estar em equilíbrio térmico entre si depois de um tempo que elas chegarem nessa temperatura final, entende? Então essa aqui é a definição de equilíbrio térmico. Pode ter também, isso aqui se aplica a várias coisas, tá? Mas normalmente isso aqui se assemelha, coisas em equilíbrio térmico vão normalmente estar à mesma temperatura também. Então agora vamos para o medidor de temperatura. A gente vai cobrir um negócio chamado de termômetro, acho que todo mundo sabe o que é. Ele mede a temperatura de outro corpo e ele tem uma capacidade térmica desprezível. Capacidade térmica a gente vai ver mais a fundo, mas é basicamente o quanto que um corpo ele consegue resistir a uma mudança de temperatura. E eu acho que dá para entender que ele não, por que tem que ser desprezível. Porque se ele tipo, tivesse alguma resistência, ele provavelmente ia afetar a temperatura do outro corpo, entende? Mas é tipo assim, quando eu, pronto, eu vou pegar o mesmo exemplo. Quando eu pego um copo de água gelada e pego o ambiente não vai ficar mais gelado. Ele não fica mais gelado porque todo o ar que circula, ele tem uma capacidade térmica muito maior do que a capacidade térmica de um copo de água gelada. Então, tipo, é simplesmente desprezível. Então, só quem vai mudar a temperatura é o copo de água, que vai se adequar à temperatura ambiente. Mesma coisa vale para o termômetro. O termômetro é para ter uma capacidade térmica desprezível, porque ele tem que simplesmente se adequar à temperatura do que ele quer medir. E ele não pode mudar a temperatura do que ele quer medir, certo? Aqui está o esquema de um termômetro, esse aqui é um termômetro de mercúrio normal. Tal. Acho que hoje em dia todos têm são digitais, mas antigamente. E deve ter alguns termômetros assim também.
Então, pois é basicamente isso daqui. Ele é composto de substância termométrica, substâncias com grandeza termométrica, que depende da temperatura e é presente no termômetro. A gente pensa em uma substância com grandeza dependente da temperatura para ter algum tipo de efeito, seja visual ou então numa medição, para que a gente consiga ver essa variação de temperatura. Tipo, seria muito. Pronto, se eu não tenho uma grandeza variando com a temperatura, pelo menos, tipo, nada, então aí ficaria muito difícil da gente observar esses efeitos, certo? Grandeza termométrica é uma propriedade de substância termométrica dependente da temperatura, usada para medir a temperatura. Então, é o que eu estou dizendo. No caso desse termômetro de mercúrio, a gente tem que a grandeza termométrica, ela é a altura do mercúrio. Ela é a altura do mercúrio. E essa altura do mercúrio é dependente da temperatura, porque o mercúrio dilata e ele tem uma dilatação razoável comparado a outros líquidos. Então, pois é. Assim, tem a equação termométrica também. A gente diz que a grandeza termométrica ela costuma ser linear com a temperatura, ou seja, uma equação normal de A vezes a temperatura mais B, onde A e B são constantes. Uma equação, desculpa, uma função de primeiro grau, normal. E eu acho que é isso. Agora a gente vai ter aqui as escalas termométricas, que são coisas tipo a escala Celsius, a escala Kelvin, a escala Fahrenheit, até outras tipo Rankine e Raman. As escalas elas têm, acho que, duas características, que elas têm pontos fixos no quais elas são baseadas, que foi tipo uma convenção assim criada pelas pessoas da época, que seria o ponto de fusão e de ebulição da água. Então, por exemplo, a escala Celsius, ela tem os pontos fixos em 0 e 100, onde 100 é o ponto de vapor da água e 0 é o ponto de gelo da água. A mesma coisa na escala Fahrenheit, onde é 32 e 212. Outra coisa é que fazem-se quantas divisões valendo uma unidade forem necessárias entre os pontos fixos, certo? Na escala isso é bem normal. Então 100 divisões iguais e 180 divisões iguais, porque 212 menos 32 é igual a 180, certo? Tem a escala Ramour também, que ela tem como pontos fixos 0 e 80. Eu não mostrei ela aqui, mas acho que dá pra imaginar algo bem semelhante com isso daqui. E tal, basicamente, tipo, aqui seria 80, que seria 80 divisões iguais. Eu não mostrei ela porque ela não é muito utilizada, tá? Mais escalas termométricas, mas agora a gente vai falar de um negócio chamado de zero absoluto. Zero absoluto é a temperatura correspondente ao menor estado de agitação das partículas. Ou seja, pronto, lembra que eu falei que a temperatura está diretamente atrelada com o grau de agitação das partículas? Então, se você diminuir a temperatura, chega um momento em que as partículas vão praticamente parar, certo? Tipo, se está parada com o grau de agitação, se está atrelado com o grau de agitação e o grau de agitação pode ser zero, tipo, ou estão algo muito perto, considerando que as partículas podem simplesmente estar quase paradas ou paradas, então poderia existir uma temperatura chamada zero absoluto, que foi isso que o Kelvin pensou quando fez a escala dele, que é a escala absoluta. Aí ele descobriu que essa temperatura se igualava, aqui está menos 273, mas números exatos é algum, tipo, não, com mais alguma exatidão, é menos 273,15 graus Celsius, alguma coisa assim. Aí ele fez a escala dele. A escala dele é basicamente uma escala Celsius, sendo que, não sei se dá pra ver, mas tipo, ele basicamente pega todos os valores da escala Celsius e ele adiciona 273. Por isso que o ponto de gelo é 273 ao invés de 0, o ponto de vapor 373 ao invés de 100 e o zero absoluto não é menos 273, é 0, certo? Tem outra escala que é uma escala que também inclui o zero absoluto como sendo 0, que é a escala Rankine, que basicamente o Rankine, o que o Kelvin fez com a escala Celsius, o Rankine fez com a escala Fahrenheit. Então o Rankine, na escala Fahrenheit, ele descobriu que a temperatura do zero absoluto é menos 459. Aí ele pegou os pontos da escala Fahrenheit e ele somou 459 a todos eles. E aí ele conseguiu a escala dele. Que a gente tem uma mudança, porque o ponto de gelo fica em 491 graus Rankine e o ponto de vapor 671 graus Rankine. Certo? Agora uma observação. O estado de agitação nessa temperatura, que nem eu estava dizendo, é praticamente nulo. Mas ele não é nulo, ele é praticamente. Ainda tem uma energia associada chamada de energia do ponto zero. Isso não vai ser estudado
pela gente, é um modelo muito mais complicado e tal. Mas é só pra dar um alerta aí, que a energia associada a esse estado ainda não é zero, certo? Ok, aqui vai um negócio de conversão de temperatura. Esse aqui é um pouco mais complicado, certo? O que acontece? A gente tem uma propriedade de todas as escalas que a variação relativa para um mesmo ponto fixo de referência tem que ser igual. Tá, que merda eu falei agora? Basicamente é o seguinte. A gente pega um ponto fixo de referência. Nesse caso aqui, eu peguei o ponto de fusão, porque é o ponto de fusão da água. Mas entenda que isso aqui vale para qualquer coisa, certo? Aí eu tenho que a temperatura, uma temperatura qualquer, menos esse ponto fixo, ou seja, uma variação, dividido por outro ponto que eu tenho conhecimento do valor, menos esse mesmo ponto fixo. Isso aqui tem que ser igual para todas as escalas. Para todas as escalas. Sendo que esse ponto aqui que eu escolhi, ele tem que ser convertido. Então, tipo assim, os pontos que eu escolhi foi o ponto fixo, foi o ponto de fusão da água, e esse ponto aqui que eu escolhi embaixo foi o ponto de ebulição da água. Então, vou fazer aqui um exemplo. A gente pega aqui o caso Celsius e Fahrenheit, certo? O ponto fixo deles é a ponto de fusão da água, certo? Então aqui na escala Celsius é 0 e 0, na escala Fahrenheit é 32 e 32. E o ponto de ebulição da água, em uma é 212 e em outra é 100. Agora a pergunta é, por que isso tem que ser verdade? Cara, é simplesmente porque a temperatura tem um significado físico. Então a gente tem que ter algum tipo de significado físico para todas as temperaturas, independente dessas coisas. Então tipo assim, isso aqui tem que ser verdade porque, por exemplo, a gente pega aqui 100 e 212, certo? Quando eu pego aqui o θc igual a 50, eu preciso que o θf esteja a meio caminho do θc. Porque se o θc, se a temperatura C está a meio caminho, está tipo na metade da temperatura entre o gelo e o vapor, então em qualquer escala ele tem que estar entre na metade do ponto, tipo no meio do ponto entre gelo e vapor, entende? Tipo, isso é importante porque você tem a mesma temperatura. A mesma coisa, tipo assim, sei lá, se eu pegasse um ponto Fy e um ponto Ey e Ex e Fx em outra escala, eu tenho que ter que o θy ele tem que estar uma mesma porcentagem dessa variação que o θx está uma porcentagem dessa variação. Não sei se é tipo, é basicamente isso daí, tá ligado? Então tipo assim, se o θy está 40% de tipo, partindo do ponto PFY, se o θy está 40% de chegar no PY, então o θx também tem que estar 40% de chegar no PX, entende? Isso tem que fazer sentido, porque senão essas daqui não seriam as mesmas temperaturas fisicamente falando. Elas corresponderiam a graus de agitação diferentes, e isso não é admissível, né? Pois é, por causa do Celsius Fahrenheit é esse daqui. Aí você pode usar essa fórmula aqui para poder converter. Então agora, continuando, o caso geral de conversão de temperatura é esse daqui, e o caso geral de conversão de diferença de temperatura é esse daqui. Isso aqui é basicamente, eu não sei se dá pra perceber, pega um θx1 e um θy1, aí escreve isso. Aí pega um θx2 e um θy2 e escreve isso. Subtrai as duas equações. Isso aqui poderia ser tipo θx2 menos θx1, θy2 menos θy1. E isso daqui é subtrair, entendeu? Por isso que isso daqui é válido. Aí eu vou pegar os casos mais usuais, que são da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aí tu pode usar essas fórmulas aqui para poder converter as temperaturas entre elas e as diferenças de temperatura entre elas, certo? E agora vamos para algumas questões. Então, a primeira questão que eu decidi escolher é essa daí. Um professor de física inventou uma escala termométrica que chamou de escala X. Comparando-a com a escala Celsius, ele observou que menos 4 graus X correspondiam a 20 graus Celsius e 44 graus X equivaliam a 80 graus Celsius. Que valores essa escala X assinalaria para os pontos fixos fundamentais? Tá. Então você concorda comigo que tipo, a gente meio que tem que descobrir qual é aquela fórmula lá
de conversão de temperatura para a escala X, porque a única coisa que a gente precisa poder descobrir aquela fórmula da escala X é descobrir quanto equivale o ponto de fusão na escala X e o ponto de ebulição na escala X, certo? Então é isso que a gente vai tentar fazer. Vamos igualar aqui, ó, primeiro ponto, no X é menos 4 e no θ é 20, certo? Então lembra lá que, ó, vamos lembrar aqui, θc sobre 100, ó, θc sobre 100. Então 20 sobre 100. E menos 4 menos pfx sobre px menos pfx, certo? Aí o segundo ponto, que é 44, e na escala Celsius é 80, beleza? E cara, aí a física morreu aí, o resto é matemática, certo? Então primeiro de tudo a gente vai dividir as equações, vai dividir a segunda equação pela primeira. Quando a gente fizer isso a gente vai achar isso daqui, 80 sobre 20 é 4, o 100 cancela, e isso daqui cancela, porque é o mesmo denominador na hora de fazer a divisão, e vai ficar só isso daqui. Aí a gente multiplica as coisas e pronto. A gente vai achar que pfx é igual a menos 20. Aí depois, voltando à primeira equação, agora que a gente sabe o pfx, a gente tem essa fórmula aqui. Isso aqui tem que ser igual a 1/5, né? 20 sobre 100. E o px, a gente descobre então que ele tem que ser igual a 60. Certo? Então, de novo, aquilo que eu estou falando. O que a gente fez aqui foi basicamente a gente disse que as variações têm que ser... as variações que a gente escolheu tem que ser... As variações relativas têm que ser iguais. Então a gente escolheu uma variação relativa para onde a variação referência era o ponto de ebulição menos o ponto de fusão, que é como é em qualquer escala. Eu quero dar aqui uma solução adicional, uma solução do livro onde eu tirei a questão, que ele faz mais um pouquinho diferente. O que ele faz é que eu estava dizendo. Ele diz, que a gente achou ali foi que a variação relativa é igual. Então, os meus pontos de referência, meus dois pontos de referência podem ser qualquer um. Então, o que ele escolheu como ponto de referência foram os pontos de referência que foram dados na questão. Ele usou menos 4 e 44. Aí na escala Celsius correspondia em 20 e 80. Então, ó, θx menos menos 4, que é o ponto de baixo de referência, sobre 44 menos menos 4, que é a variação. Que é a variação de referência. Aí θc menos 20, que é o ponto de baixo de referência, sobre 80 menos 20, que é a variação de referência. Aí ele acha que é a fórmula. Ele vai achar que vai resolver essa equação e acha que o θx é igual a 0,8 θc menos 20. Aí ele simplesmente pluga os valores de θc igual a 0 e θc igual a 100 e ele acha o θx. Ou ele acha os pontos de fusão e de ebulição da água na escala X, certo? Eu achei muito legal e tipo, mostrou a generalidade daquilo, mostrou o significado dessa fórmula bem aqui, ó, que eu mostrei. Mostrou o significado dela, que é a variação relativa. Não tem que ser o ponto de ebulição e o ponto de fusão. A gente usa ele porque são os mais comuns, eles são inteiros, é mais fácil. Mas entenda que isso daqui seria válido para qualquer dois pontos que tu souber os valores nas duas escalas, certo? Aí agora, vamos fazer uma outra questão. Opa! Um jovem estudante, folheando um antigo livro de física de seu avô, encontrou a temperatura de ebulição do álcool expressa na escala Ramour, 62,4 graus Ramour. Fazendo a conversão para a escala Celsius, ela encontrou que valor? Essa questão aqui é bem fácil, só uma questão de conversão de temperatura. Então na escala Ramour, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. A gente vai ter que a escala Ramour... aqui, pronto. Ela tem como pontos fixos 0 e 80, certo? Então, se a gente ir bem aqui, ó, de novo, se a gente bem aqui, então esse ponto aqui de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 80. Então ela é θr sobre 80, certo? E é isso que eu vou mostrar aqui. Ó, θr menos 0 sobre 80 menos 0, porque o ponto de ebulição é 80 na escala Ramour e o ponto de fusão é 0 na escala Ramour. E o θc sobre 100, que é em Celsius. Aí faz a conversão e tu vai achar que em Celsius essa temperatura é de 78 graus Celsius.
ok? Agora para uma última questãozinha. Um processo rápido para estimar o valor em graus Celsius de uma temperatura fornecida em graus Fahrenheit é dividir o valor fornecido por 2 e subtrair 16. Assim, 76 graus Fahrenheit valeriam aproximadamente 22 graus Celsius. O erro dessa estimativa seria de... Aí beleza. Aí primeiro de tudo, a gente tem que achar qual é a temperatura real em Celsius, certo? Aí a gente faz aqui a conta, usando aquelas fórmulas de conversão de temperatura normal. E a gente vai achar que a temperatura em Celsius é de 24,4 graus Celsius. E agora a gente tem que calcular a variação relativa, basicamente. Aí a variação relativa, a gente faz o módulo do valor que a gente achou menos o valor real dividido pelo valor real, certo? Isso aqui é um padrão de variação relativa para qualquer coisa. Aí quando a gente fizer isso, vai ficar 24,4 menos 22, em módulo é isso, né? Dividido por 24,4. O que dá aproximadamente 0,1, que é 10%. Porque a gente multiplica por 100% para poder achar a porcentagem. Então a erro dessa estimativa aqui é 10%, certo? Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado muito da aula. Eu espero que tenha mostrado que... Espero que o assunto tenha ficado fácil para vocês. Se não, tenho certeza que tem uma lista incrível esperando vocês. Vão lá, deem um gás na lista, que eu tenho certeza que é um assunto que qualquer um vocês conseguem aprender. E vai dar tudo certo. Muito obrigado pela atenção de vocês.